E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui e vamos responder as dúvidas e comentários dos últimos vídeos aqui do canal. E antes de começarmos, gostaria de agradecer ao pessoal de Bauru, principalmente o Richard, né? E ao Wilson, que são os organizadores do evento. Foi bem legal a confraternização dos meliponicultores. Bastante gente passou por lá também, pessoas que acompanham o canal. A gente pôde trocar uma ideia, o pessoal levou produto. Entreguei também alguns enxames, realmente foi bem interessante. E eu acho que vai ter um próximo encontro, dessa vez com mais palestras, né? Um encontro desse domingo, dia 28. Foi mais uma confraternização, ainda assim teve bastante conteúdo, manejo prático. E lá por janeiro, fevereiro, acho que no começo de fevereiro, talvez tenha outro encontro, dessa vez, como eu falei, com mais ainda conteúdo. Então um abraço a todo mundo e se você tiver a oportunidade de participar de um evento na tua região, participe, porque vale muito a pena encontrar outros apaixonados pelas abelhas, né? A gente acaba se entendendo muito bem e trocando excelentes ideias e experiências. E comecemos pela dúvida que vai dar o título desse vídeo de hoje, do Giovanni Carboni. Boa noite. Vi que no teu ninho tem um furo no fundo que interliga com o furo da entrada. É um vídeo mais antigo já, mas um comentário recente, né? De uma divisão de mandaçaia. E sim, o furo da entrada fica conectado ao ninho, né? Hoje eu utilizo a base para fazer a divisão por módulos. E eu recomendo para todas as espécies. Então o que eu faço hoje? Aqui está o furinho da base. No caso, 25 milímetros para poder encaixar o bocal da garrafa PET. E aqui, ó, eu faço furo com broca chata também, só para fazer um fundo, para que as abelhas possam passar. Isso daqui não é lixeira, é só uma passagem. Como às vezes eu tiro o sobreninho e pode ter material ali, então eu faço esse fundo mais largo. Mas é só para encaixar aqui no túnel. Esse túnel para mandaçaia eu faço com 16 milímetros. Mas isso, broca 16, né, para enxames fortes. E aí que é o princípio, pessoal. Você tem que dividir um enxame forte. Tem que entrar muita campeira. Não pode entrar forídeo se você fizer a divisão bem certa, se não tiver uma grande infestação na tua região. E se entrar, essas campeiras darão conta. Então eu recomendo para todas as espécies que você pretende fazer divisão por módulos, você fazer um fundo desse. Então eu tenho feito para mandaçaia, para bugia, para tubuna, né? Você deixar o módulo do ninho junto, não é ruim quando você vai fazer a divisão por disco. Mas por módulo fica um pouco mais difícil, porque você tem que manejar os discos, vai estar fazendo uma divisão por módulo, vai ter que tirar os discos, e não é nada interessante você deixar o módulo de baixo vazio, né? Então, como a gente vai fazer por módulos, você tira o sobreninho ou tira o ninho com as células maduras e coloca aqui em cima da base, a sua divisão vai se desenvolver muito, muito melhor, tá? Então, muita gente tem perguntado como que é essa base, né? Eu compro os módulos feitos já, né, para facilitar o meu serviço, mas a base eu mesmo faço, compro a madeira, coloco os pezinhos, né, sempre tampando essa frente, nunca deixando assim, ó. Se você deixar a entrada aqui, esse espaço aqui fica um espaço para lagartixa, para aranha, para insetos que vão pegar as abelhas. Quando você coloca o pezinho ao contrário, no contrário do túnel, né, transversal ao túnel, você diminui essa chance de lagartixa e de aranha. É claro que elas podem ficar por trás e afetar as abelhas, mas não será tão direto. Então esse é o túnel, essa é a base que eu utilizo. Para Iraí também é muito boa, tá? Então se vai fazer divisão por módulos, prepara uma base para você poder colocar esse módulo em cima. Muita gente utiliza lixeira, eu particularmente não gosto, não tenho nada contra, cada um faz o que acha melhor para o seu manejo. No meu manejo eu não utilizo lixeira. E quem pergunta é porque o próprio nome já diz, lixeira vai acabar acumulando lixo. E que é isso que as abelhas fazem. Então eu quero que elas coloquem para fora. A lixeira ela é muito recomendada para quem tem problema com mosca soldado, onde a mosca não sobe para o ninho, ela tende a ficar ali na lixeira. Mas eu não tenho problema com mosca soldado. Tive 2 vezes, foi coisa bem pontual. Então não preciso me preocupar com isso. O Denis Saia. Muito bom esse vídeo. Uma divisão com tudo para dar certo. Lá no vídeo de meliponicultura na prática, divisão de Iraí. Acho interessante a cera das abelhas que você mostra, são todas clarinhas. As Iraís que conheço por aqui, todas têm a cera amarronzada, bem escuras, quase pretas, das mais fortes até as mais fracas. Seria influência do clima quente e seco da minha região? Então, essa questão da cera mais escura, por aqui tem também, mas são os enxames mais velhos, então eles vão acumulando cera com própolis, vão fazendo um cerume ali bem duro e isso vai ser mais escuro. Os enxames que eu acabei mostrando são enxames mais novos e eu forneço um pouco de cera mista, então isso deixa a cera mais clarinha.
E algumas Iraís que eu já mostrei aqui, parece que elas meio que misturam um pouco de pólen na cera, ele fica bem amarelado, mas não são todas as caixas. A cera escura na Iraí é normal. Se tiver muita cera escura, ressecada e dura, você pode tirar para fazer atrativo, para fazer ceramista e para ajudar a liberar espaço para o enxame. Dificilmente ela vai lidar com aquele material. Aquilo ali vai ficar uma crosta meio que de proteção mesmo, então você pode tirar para utilizar. E o Felipe Marques, com uma dúvida que já apareceu aqui diversas vezes, eu já falei diversas vezes, mas é muito importante porque isso pode levar à morte de enxames, então é importante falar. Quando você deixa a matriz no mesmo meliponário, quanto tempo deixa ela fechada? Essa pergunta parte do princípio que tem que fechar a matriz, né? Só pergunta quanto tempo, não é se deve fechar. Pessoal, divisão não fecha o enxame. Eu fecho as minhas caixas quando é para transporte. Então eu dividi aqui a Mandaçaia hoje 57, deixei a caixa filha no lugar, digamos que eu vou levar ela para o meliponário urbano. Eu vou fechar a caixa para não ficar perdendo abelhas pelo caminho. Chegando lá eu abro. Dividi a 57 e coloquei no conjunto de caixas aqui do lado, eu deixo aberta, não tem por que fechar. Não precisa fechar e eu diria que não pode fechar. Por quê? Daqui 2 dias, 3 dias eu abro, tem campeiras adultas. Resumindo toda a história, tem campeiras adultas. Elas vão aonde depois? Se você já sabe da questão da movimentação das abelhas, se você não sabe sobre isso, estude. Isso é muito importante, você saber a dinâmica de movimentação das campeiras, como que elas fazem para se localizar, como que é a questão do georreferenciamento das abelhas. Tudo isso tem vídeo aqui no canal, mas está totalmente organizado e muito mais aprofundado no Meliponicultura na Prática. Mas voltando, quando você faz a divisão, fecha a matriz, deixa ela no mesmo meliponário, vai deixar fechada 2 dias, 1 dia que seja, você vai abrir 24 horas depois, onde essas campeiras adultas que sobraram, e sim, elas sobram. Para onde que elas vão? Elas vão para o local que elas conhecem. Então ela volta aqui e o que acontece? O cheiro já está diferente, a chance de briga é absurda. Então você já vai ter um enxame de divisão que está ali num momento delicado, brigando com as campeiras que restaram da caixa-mãe, diminuindo o número de campeiras, daí é forídeo, é saque, é formiga, você vai perder o enxame. Então estudem, pessoal. Divisão é fácil, mas não é brincadeira, é uma responsabilidade com o enxame. Tem que ter conhecimento para poder realizar e ficar tranquilo, né? Não precisar ficar se preocupando depois. Aumentar de forma segura o número de enxames, aumentar a sua lucratividade com as abelhas, né? Então tem que ter estudo e nunca fecha um enxame matriz, não tem motivo para fazer isso. O Robles Harville. Carlos, qual é o diâmetro da entrada para as abelhas? Muda conforme a espécie? Muda, meu amigo. Da mais pequena, lambiolhos, que mede alguns milímetros, para bugia, Mandaçaia, que mede mais de 1 centímetro, e outras abelhas grandes, né, a entrada tem que ser proporcional. Então você tem que fazer o furo mediante a espécie que você pretende criar. Tem bastante diferença, né? Num mundo aí vasto, com quase 300 espécies, com mais de 300 espécies, na verdade, de abelhas que podem ser criadas em caixas racionais, não todas com um manejo muito bem certinho, né? Eu diria que com um manejo bem certinho, umas 60, 70 espécies. Mas no geral, com todas as diferenças das abelhas nativas, tem diferença, né? Imagina uma entrada para Mandaçaia, uma entrada para Iraí, uma entrada para lambiolhos, né? Quanto maior a entrada, mais trabalho aquela abelha vai ter para fechar. Todas elas possuem a capacidade de fechar o tubo de entrada com própolis, mas até que elas fechem, o enxame fica vulnerável. E aí você pode perder o seu enxame. Principalmente para quem tem problema com abelha limão, né? Quanto maior a entrada, mais difícil vai ser para as abelhas defenderem. O Pare, Olhe, Escute. Muito bom as dicas. Uma pergunta. Para quem for começar, dá de olhar a isca diariamente ou isso pode acabar por espantar as abelhas? Abraço. Então, amigo, vai atrapalhar. Se você viu uma enxameação no início, deixa ela quietinha. Depois que já estabilizou, daí você pode passar ali na frente. Mas no mais, no início, nós e qualquer outro bicho acaba sendo predador das abelhas. Se tem muita passagem de predador, ela pode abortar a enxameação. Então você viu de longe ali a movimentação, viu que está no começo, deixa. Não chega perto, ou chegue perto para confirmar, mas não fique voltando ali todo dia ou diariamente. O Abelhas Nativas do Brasil, Machado Silva. Buenas, Carlos. Parabéns pelos vídeos do canal. Valeu. Comprei 5 MQQ e estou na dúvida se posso soltar todas no mesmo dia. Elas vão ficar lado a lado. Obrigado até aqui. Valeu, amigo. Eu recomendo soltar todas no mesmo dia. Você pode fazer, liberar cada uma em 1 hora. Mas se você liberar uma num dia e for liberando as outras, pode ser que aquela primeira tenha uma territorialidade. Quando você solta todas juntas, isso vai diminuir essa chance de briga por território. Mas um ponto aqui muito importante, você falou que comprou 5 caixas de uma vez. Parabéns pela aquisição, realmente é isso que tem que ser feito. Se programar para adquirir no mínimo 5 para começar a fazer divisões.
Menos do que isso, 3 pode até ser, mas menos do que isso é desculpa de quem não se programou. Ah, Carlos, eu não tenho grana. Espera, vai com uma jataí, vai com uma mirim, vai com abelha que você consegue não ninho isca. Comprar uma mandaçaia e esperar que uma divisão dela dê certo é forçar o seu enxame de uma maneira que não é responsável. Pronto, falado. A questão aqui que me vem e que é muito importante, se você comprou 5 de uma vez só, pode ser que seja do mesmo vendedor. Isso não tem nenhum problema. Quando o meliponário é grande, quando a pessoa tem várias caixas, você já vai pegar uma variabilidade genética, por mais que você pegue 5. Então não tem problema pegar 5 de uma pessoa que tenha várias caixas. A questão aqui principal é se essas caixas vieram do mesmo lugar, se elas vieram da mesma prateleira, você tem que colocar ela na mesma posição. Então se aqui estava 50, digamos que fosse tudo mandaçaia aqui, né? Então ele está 16, 57, 3, 13 e 13, aqui é outra, né? Mas que fosse outro número. Teria que colocar a 16 do lado da 57, do lado da 3, do lado da 13. Se você inverter isso, pode haver confusão. As abelhas se localizam pelo que está ao redor. Então se você trouxe ela para um local desconhecido, mas com elementos que ela já conhece, facilita e evita brigas você deixar na mesma posição. Então é muito importante isso e parabéns pela aquisição. E por último, o Clayton Pides, uma pergunta que me fizeram na live, mas eu gostaria de deixar aqui em vídeo, né? A live eu não deixo disponível aqui no canal, eu pretendo fazer mais. Se você assistiu, gostou, ou se não assistiu e gostaria de ver, comenta aqui embaixo se você quer que eu venha fazendo lives aqui no YouTube para a gente conversar sobre as abelhas nativas. Então o Clayton Pires pergunta: boa noite, Carlos, não vejo você usando o alimentador roxo nas suas caixas, você não recomenda? Gostaria que comentasse a respeito, obrigado. Então, Clayton, já que foi uma questão interessante, comentaremos. Alimentador roxo, para quem não sabe, aquele alimentador que vai na frente das caixas, onde você coloca uma garrafinha em cima, né? A abelha faz a entrada na frente, você coloca a garrafinha. E a questão aqui é que eu testei um pouco, pode ser que eu tenha feito errado, né? Não vou colocar a culpa no sistema, tem muita gente que utiliza e dá certo, então não tem como eu falar que o alimentador roxo é ruim. Essa seria mentira da minha parte, seria implicância minha. E eu não parto da informação que eu passo para vocês, eu não parto de implicância própria, eu passo da análise da situação, análise do que é proposto em cada manejo, em cada caixa, em cada acessório, como é o caso do alimentador russo. No caso, muita gente tem sucesso, então eu não posso falar que ele é ruim. Para mim, não funciona muito bem com as tubunas. Para mandaçaia, eu faço alimentação externa. E para as abelhas que eu não faço alimentação externa, eu prefiro fazer uma rápida alimentação interna. Eu abro, já faço uma pequena revisão ali em cima, coloco xarope, posso colocar ali cera mista, eu já forneço cera para elas, que tem que ser interna. Cera externa vai atrair apis, vai atrair arapuá, guaxupé, então não vale a pena cera externa. Cera é internamente para melhor aproveitamento das abelhas. Então eu já coloco ali uma cera no alimentador, coloco xarope ou mel, qualquer coisa que seja ali dentro, mas preferencialmente o xarope ou mel de abelha nativa. Tem toda a questão das doenças do mel de apis. Mas voltando aqui, alimentador roxo, então prefiro a alimentação interna, é rápida. Ah, cara, não pode abrir enxame. Pessoal, abriu, olhou, colocou, fechou. É coisa de 5 segundos, não vai afetar o enxame e você já faz uma revisão. E a coisa principal, né, se você, por tudo que eu vi, se você fizer ele certo, o furinho certo, ele não vai ficar pingando. Mas tem toda a questão da higiene da garrafinha. E eu não vi ninguém falar sobre isso. Né? Se você colocou ali água e açúcar. Água e açúcar é perfeito para proliferação de bactérias e fungos, mas principalmente bactérias. Então quando você for tratar de novo essas abelhas, você vai ter que lavar todas essas garrafinhas. Então o trabalho é muito maior na minha visão. Então o trabalho é muito maior do que eu fazer a alimentação interna. A alimentação interna, as abelhas puxaram ali o xarope e ficou seco o copinho, eu posso colocar de novo. A garrafinha não, sobra ali, vai sobrar, né, obviamente. Ela gruda ali um pouco do xarope na parede e ali pode e, né, obviamente, vai se proliferar bactérias. Se eu vim só colocar o xarope, qual que é a qualidade do xarope que eu estou fornecendo para minhas abelhas? Então esse manejo de lavar as garrafinhas, para mim, não vale a pena. As abelhas que vão na alimentação externa, no caso da mandaçaia e da bugia, vão na alimentação externa. Outras que precisam de alimentação interna, que consomem menos xarope, na verdade, vão na alimentação interna mesmo. Então, essa é a minha visão sobre o alimentador roxo. Não utilizo, mas, obviamente, não vou condenar. Muitas pessoas utilizam com bastante resultado. Só espero que estejam fazendo, imagino que para ter resultado, né, estejam fazendo a higienização da garrafinha.
Mas é isso, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de deixar o gostei. Se inscrever no canal quem não é inscrito, isso é muito importante pra gente. Mais da metade das pessoas que assistem ainda não são inscritas, então se inscreva aqui, ative o sininho para receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.